Olá, boa noite. Está começando aqui no canal 16 mais uma edição do Câmara Mulher. E no programa de hoje eu recebo a corredora Karen Bruneto e a jogadora de rugby Ailin Carvalho. Sejam bem-vindos à TV Câmara. Obrigada. E elas estão aqui para contar um pouquinho pra gente sobre os desafios da mulher no esporte. Meninas, então a mulher muitas vezes já foi rotulada de sexo frágil, né? E hoje já tem dominado aí os campos de futebol, as quadras, piscinas, né? Os lugares que antes eram dominados apenas pelos homens. Na opinião de vocês, ainda existem preconceitos com a mulher no esporte? Boa noite a todos. Eu ainda vejo que existe muito preconceito. Não às vezes vindo só do homem, mas também de outras mulheres. Elas ficam pensando... como uma mulher vai fazer isso? Eu acho que nós mesmas temos que mostrar que a gente não é o sexo frágil, que a gente consegue, a gente pode. O esporte avançou muito dentro de cada modalidade e acho que vem quebrando barreiras cada vez mais. O rugby trabalha muito na desconstrução desse estereótipo. Por exemplo, por ser um esporte de bastante contato físico, as próprias mulheres acham que elas não podem jogar, porque é só para pessoas grandes, fortes, mas não, o rugby aceita todo tipo de pessoa, todo tipo físico e infelizmente ainda tem muito preconceito, porque as pessoas julgam muito e acham que realmente vai entrar em campo, vai se machucar, vai acabar se lesionando, mas é muito diferente do que as pessoas veem de fora. Lá dentro é outra realidade, lá tem espaço para todo mundo, então já teve gente que com muito preconceito, com muita insistência, foi lá e acabou gostando e está até hoje no time. Até focando um pouco mais nesse assunto, alguns esportes são mais rotulados do que outros, né? Por exemplo, as pessoas acham que é mais fácil uma mulher jogar vôlei do que jogar futebol ou basquete, por exemplo. Então, para vocês, né, que nem o rugby também é um esporte muito rotulado, Sim. Justamente como tu falava, Ailin. Então, vocês acham que existe isso? Alguns esportes ainda têm mais esse preconceito do que outros? Eu penso que sim, só que é algo que está evoluindo. Por exemplo, desde quando eu comecei a jogar, não existiam muitas mulheres no esporte. No Brasil em geral, não só aqui em Passo Fundo. Mas todos os esportes vêm evoluindo, não só o rugby. Por exemplo, nas corridas, antigamente nós víamos muito mais homens, porque as mulheres achavam que não era espaço para elas, né? Mas sim, a gente está evoluindo, as mulheres estão invadindo todos os espaços, porque todo lugar é lugar para mulher também. Eu joguei muitos anos futebol, né? Tanto futebol de campo como futsal. E eu tinha que jogar entre os homens, porque não tinha mulheres que jogavam. Eles sempre me respeitaram muito, mas tinha aquele negócio, hoje tu não vai jogar porque é mais fraca que nós, ou porque a gente vai chutar mais forte. Eu acho que isso não tem muito. E as corridas de rua, eu tô há pouco tempo, faz 2 anos que eu pratico, e o pessoal conta que antigamente as mulheres tinham que cortar o cabelo ou até mesmo prender embaixo do boné para poder correr, que não podia correr, mulher não podia correr na rua. E corredor de rua sofre muito com isso, até mesmo quando a gente vai treinar, a gente passa em algum lugar e acontece os abusos que acontecem na rua mesmo, né? E acho que isso não tem um porquê. E a gente tem que treinar com um homem junto para conseguir passar por alguma coisa. Acho que isso não precisaria mais. Exatamente. No rugby também acontece isso, né? Às vezes, quando não tem gurias suficientes para um treino acontecer, nós treinamos com o time masculino. E às vezes eles nos excluem porque acham que a força não é a mesma. Mas hoje em dia esse ambiente já mudou também. Eles, claro, entram em contato com mais cuidado, né? Porque ainda tem muita diferença física, mas é exatamente isso como ela falou. Ainda tem esse preconceito assim impregnado, sabe? Só que a gente aos poucos está extinguindo ele. Isso que a Karen falava também é outro fato, infelizmente, que acontece dos homens muitas vezes prestigiarem o esporte porque são mulheres jogando, porque querem ver as mulheres. Então, acontece também, infelizmente. Infelizmente acontece, né? Eu acho que eu hoje sou educadora física
E eu acho que as pessoas deveriam ir prestigiar o esporte. Não porque uma mulher está jogando ou uma mulher, nas lutas mesmo a gente vê isso. Porque uma mulher está lutando. Eu acho que isso deveria ser quebrado. O pessoal deveria ir lá prestigiar o esporte, não a mulher. Porque ali dentro a gente é uma atleta. E o pessoal não consegue ver isso. O pessoal pensa que ela é frágil, vai levar um chute e vai... Acho que não é assim que acontecem as coisas, né? Exato. Meninas, também existem as dificuldades, realmente, né? A força da mulher é menor, né? Sim. As mulheres têm mais dificuldade, o corpo feminino é diferente. Então, quero que vocês contem um pouquinho, se vocês sentiram essas dificuldades, para vocês foi difícil se adaptar, por exemplo? Para mim, eu não tive muita dificuldade em me adaptar. Como eu pratico esporte desde os meus 7 anos e não teve aquela dificuldade. Só que o pessoal tem muito a questão de não vai correr comigo porque eu sou homem, tu não vai conseguir me passar. Acho que isso não tem muita questão. Eu participo de um grupo que é a Assessoria Menegatti Costa, a gente se conhece muito pelos verdinhos. E todo mundo se respeita. Às vezes a gente forma grupos de corrida. Pessoal que se identifica mesmo e corre junto. E eu várias vezes já corri com homens junto comigo. Então isso para mim nunca foi problema, dentro da corrida. Quando eu jogava futebol e futsal, tinha muito esse preconceito. E hoje ela não vai jogar porque é mulher. Aí eu tive que me adaptar àquilo. E a nossa força física é diferente da do homem, né? E o teu corpo, por exemplo, hoje para correr, o teu treino também precisa praticar musculação. Sim. Então, precisa, né, se adaptar aos teus limites físicos. Sim. O pessoal às vezes tem muito preconceito. Mulher musculosa. Acho que hoje eu sou bem adaptada à corrida. Mulher tem o músculo muito definido, não é coisa de mulher. Acho que isso não tem muito a ver. Se você pratica um esporte, você tem que estar adaptado a ele. Então não tem o porquê. Porque tal pessoa está falando que fica feio ter o músculo definido, eu não vou ter. Eu me acostumei bem e até hoje nunca ninguém chegou e falou nada pra mim. Sei que as pessoas falam de fora, mas pra mim nunca ninguém falou nada relacionado a isso. Aline, pra ti, com relação aos teus limites físicos, né? O rugby é um esporte que exige muita, né, força, como tu falava antes. Exatamente. Então, quando eu comecei a jogar, foi um esporte muito diferente, né? Porque a bola, por exemplo, só pode ser passada para trás, tem a questão do contato, tem a questão da corrida, né? Porque nós temos que ser velozes. Mas é exatamente isso, eu vejo que é tudo uma questão de prática, sabe? Então, eu comecei a treinar, eu vi que eu gostava daquilo e eu pensei em me dedicar e focar nas coisas que eu precisava para ser boa no rugby. Então, nós precisamos praticar musculação, a gente tem que treinar corrida, treinar essa questão de saber usar a força ideal em cada momento. E no início eu senti um pouco de dificuldade porque eu tenho a estatura baixa, só que eu aprendi a usar isso a meu favor. Então eu consigo ser um pouco mais rápida, eu consigo escapar e isso me favorece no rugby, porque eu não vou levar um tackle, eu vou conseguir correr mais e chegar ao try, né, que é a pontuação. Mas é exatamente isso, a gente tem que se preparar, é uma questão de prática, então quanto mais você treina, mais apta você vai estar. E cada um tem as suas limitações. Tem pessoas que têm muitas dificuldades, tem pessoas que no primeiro treino já têm um ótimo desempenho, mas é uma questão muito individual, sabe? Mas é questão de prática mesmo. Bom, a gente falava um pouquinho antes do preconceito, dessas dificuldades. E na família de vocês, como foi? Vocês tiveram aceitação, apoio para começar a praticar um esporte que hoje vocês são profissionais? Pode falar. No rugby, por ser esse esporte, né, de muito contato, que é a primeira impressão que todos têm, a minha família teve um pouco de medo, né? Questão de lesão e tudo mais. Só que com o tempo, como eles viram que eu gostei muito e é algo que hoje faz parte da minha vida, eles me apoiam. A minha família são as principais pessoas que me apoiam e acreditam em mim. Eu acho fundamental ter o apoio da família, dos amigos, mas no início teve aquele receio. Minha mãe perguntou se eu não queria praticar um outro esporte, algo um pouco mais calmo. Só que pelo fato de que eu gostei muito,
eu segui e eles viram que foi uma decisão minha, assim, consciente, né? Mas acontece, por exemplo, no mês passado, né, eu quebrei o nariz, tive que operar, só que a minha mãe e a minha família esteve sempre comigo e os meus próprios companheiros do rugby, né, que eu digo que é a minha segunda família, me apoiaram, porque eu tive que parar de jogar por um mês, mas sempre me apoiaram e é um risco que a gente corre, né, em todos os esportes, mas a minha família me apoia 100%. Minha família, na verdade, nunca me disse não. Então, eles sempre me apoiaram. Eu praticava esportes em casa mesmo, fazia algumas atividades. E quando eu iniciei na corrida, eles sempre me apoiaram. Tanto que eles nunca me assistiram correr. Ninguém da minha família assim me viu participar de alguma prova. Mas eles me levam em qualquer lugar para me correr. Eles me deixam lá, depois meu pai volta me buscar. Mas eles nunca disseram não vai participar desse esporte porque vai acontecer isso e isso. E eles sempre falam, muitas vezes eu saio 7 horas da manhã para treinar, né? Eles falam só para mim ter o cuidado, que muitas vezes acontece algumas coisas durante o treino que a gente não deseja, mas nunca disseram não para mim para participar de alguma coisa. E como vocês começaram, então, no esporte? Quero que vocês contem um pouquinho para nós. Karen, por exemplo, tu hoje é profissional, faz apenas isso? Como é que é a tua vida, né, com relação a isso? Hoje eu sou formada em licenciatura em Educação Física, faço bacharel, sou atleta da UPF, né? Eu treino de segunda a segunda e não faço somente isso. Eu também faço estágio na assessoria que eu corro, trabalho também, fora isso, pois a gente não tem um patrocínio que leve em conta, né? Pois a gente tem tênis para comprar, tem calção, muitas vezes tem as viagens que acaba tendo que ter dinheiro para pagar. Mas eu comecei no esporte desde os meus 7 anos, eu sempre joguei futebol, futsal, entrei na educação física por causa do futebol. Aí eu conheci algumas meninas e comecei a jogar. Aí uma dessas meninas me levou para a corrida. Na minha segunda corrida eu conheci a assessoria, Menegatti Costa, que me convidou para correr com eles. E ali eu comecei a treinar, comecei a gostar, me lesionei 2 vezes. E eu comecei a melhorar e vi que o meu desempenho começou a crescer, sabe? E nesse decorrer desses 2 anos eu tenho mais de 20 pódios. E isso foi muito engrandecedor para mim. Muitas vezes eu pego toda a minha trajetória dentro do esporte e vejo como vem evoluindo, sabe? E acho que isso é uma das melhores conquistas que a gente tem. É gratificante, né? Sim. Saber que também tu vai conquistando, né, aos poucos. Sim. E a tua história um pouco? Ele começou quando? Hoje também já é uma atleta profissional do rugby. Estamos tentando, né? Mas eu comecei com 14 anos, através do Facebook. Eu via que estava circulando umas imagens de treino e eu tive interesse. Na verdade, eu não conhecia muito e eu vi que abriu um time feminino. No dia que começou, eu fui atrás, comecei a treinar e desde então, como eu vi que era algo que eu havia ficado fascinada, eu comecei a investir, sabe? Eu comecei a trabalhar para bancar os custos, né? Porque, como ela disse, as viagens têm custos, uniforme, chuteira. E como ainda é um esporte amador no Brasil, nós não temos tanto reconhecimento e nem tanto apoio. Desde que eu comecei a jogar, eu vejo que evoluiu muito nessa questão também. No Brasil já tem muito mais visibilidade, no Rio Grande do Sul e aqui em Passo Fundo também. Hoje as pessoas sabem o que é rugby. Mas eu comecei bem nova. Ainda me arrependo de não ter começado antes, porque eu penso que hoje eu poderia estar mais na frente. Mas foi assim, eu comecei a me envolver mais em mais viagens, recebi a oportunidade de jogar pela Seleção Gaúcha, né, representar o estado no Campeonato de São Paulo, que joga estado contra estado. E a partir disso, eu nunca mais consegui parar. Aí a gente recebe propostas para jogar durante os campeonatos, fazer festivais de rugby feminino, né, em que todos os times se reúnem. E é assim, mas hoje eu não teria como viver só do rugby, né, justamente por ser um esporte amador.
Então eu tento conciliar com os meus estudos. Eu parei de trabalhar para me dedicar aos estudos também. E eu treino sempre que possível. Daí eu concilio também com a musculação, com o treinamento funcional, com as corridas. E assim eu vou levando, sabe? Eu penso que se surgir mais alguma oportunidade, eu posso tentar também, pelo fato de que eu sou nova e é algo que eu amo extremamente. Mas hoje eu concilio então os estudos e o rugby. Meninas, a gente vai encerrando esse primeiro bloco. No segundo bloco vamos falar então um pouquinho mais sobre as equipes de cada uma, também sobre essa questão do patrocínio que elas falavam. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que agora recebe também a jogadora de vôlei Leila Correia. Leila, seja bem-vinda então à TV Câmara. Obrigada, boa noite. E aqui comigo então, desde o primeiro bloco, a corredora Karen Bruneto e a jogadora de rugby Aileen Carvalho. A gente falava um pouquinho sobre como cada uma delas começou no esporte, né? Falava sobre os desafios das mulheres no esporte. Então, Leila, eu pergunto para ti agora, como começou a tua trajetória, né, no esporte, como tu começou a jogar vôlei e se profissionalizar, né, nessa área? Eu comecei a jogar um pouquinho velha, com 17 anos, lá na equipe de Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, onde eu fiquei lá uns 4, 5 anos. A gente jogou os estaduais, enfim, os campeonatos mais regionais. E aí, depois de um período, eu consegui ir para São Paulo. Daí de São Paulo eu voltei e joguei mais uns 3 anos na Ubra Canoas. Depois disso voltei para União, joguei na Sergipa, voltei para São Paulo e aí agora eu tô aqui nesse projeto novo do Cefa para jogar a Liga B. Aproveitando então que a Leila falou um pouquinho da equipe dela, quero saber de vocês, meninas, então cada uma, que equipe participam, como é que é o time de vocês? Então, eu jogo no Planalto Rugby Clube, que é o único time daqui de Passo Fundo. O Planalto já existe desde 2011 e a equipe feminina desde 2014. Atualmente nós temos em torno de 14 meninas treinando semanalmente e é assim, a gente passam muitas pessoas pelo nosso time, algumas permanecem, várias só vêm de passagem, mas é sempre assim, a gente busca pessoas de todas as idades, né? Então, não importa idade, tamanho, né? Porque, como eu falei, o rugby aceita todo tipo de pessoa, desde as mais fortinhas até as mais magras que correm mais, ou as outras podem usar mais a força. Enfim, então a gente está buscando crescer com o time para no ano que vem jogar o Campeonato Gaúcho, né? Que jogam todas as equipes femininas do Rio Grande do Sul. E é isso, a gente está buscando evoluir como time, como equipe. Cara, então apesar de ser um esporte individual, também participa, né, de um grupo, até hoje faz parte também do grupo de jogadores e esportistas da UPF também. Sim, eu sou atleta da UPF, faço conjunto, são em torno de 21 entre atletas e equipes patrocinadas pela UPF. E também sou corredora da assessoria Menegatti Costa. Tem várias assessorias e grupos de corrida em Passo Fundo. A assessoria, eu como participo, é algo fantástico. Tem mulheres e homens de todas as idades. Cada um tem seu individualismo. Tem gente que quer correr 5 quilômetros, tem gente que quer correr uma meia maratona. Muitos objetivos, sabe, para cada pessoa. Acho muito legal isso. Por exemplo, Porto Alegre, a gente foi participar da Maratona Internacional e teve um grupo de mulheres que foi lá correr os 10 quilômetros. E aquilo para elas foi fantástico, completar 10 quilômetros. Muitas pessoas, semana que vem, vão à Punta correr a maratona que tem lá. O pessoal pensa muito em completar a prova, não importa muitas vezes o tempo para eles. E é isso que a assessoria Menegatti Costa busca, sabe? Acho que cada um tem seu individual. Eu sei que sou atleta, mas vejo que muitas vezes tem gente que consegue correr, até pouco tempo caminhava e consegue correr 1 quilômetro, aquilo é transformador para ela. E acho isso muito legal dentro da corrida, sabe? E é mais ou menos isso, a equipe que eu participo, né? E todo mundo pode participar da corrida, não só mesmo a corrida, né?
Leila, a tua equipe então é um time ainda novo, né? Conta um pouquinho pra gente como é que tá essa formação, né? Então, a nossa equipe, ela é um projeto que já vem desde o início do ano, mas a apresentação das atletas eu acho que faz mais ou menos em torno de 2 meses que a gente chegou na cidade de Marau, onde o projeto tem pessoas de todos os cantos do Brasil praticamente, porém a maioria é do Rio Grande do Sul, tem uma atleta de Marau e uma de Passo Fundo também. É um projeto que visa a Liga B, que é um dos campeonatos mais importantes para as equipes que estão iniciando, né? Porque ele nos dá a vaga para a Liga Nacional, que aí no caso é a Superliga, que daí é o ápice do vôlei brasileiro praticamente, né? E então o nosso projeto está iniciando, mas com o pé direito, né? A gente já participa do estadual, participamos de um campeonato de início em Bento e temos a Taça Prata, que é o início para tudo isso acontecer, né? E tem alguns outros campeonatos, Argentina, Curitiba também, para nos preparar melhor para esse momento que é o mais importante, que é em outubro. Pra ti, a gente falava antes no primeiro bloco um pouquinho sobre as dificuldades físicas também, preconceitos que as mulheres sofrem. Pra ti que começou o esporte já há algum tempo, né? Sofreu algum preconceito? Também o vôlei, ele é um pouco mais acessível para as mulheres, mas conta um pouquinho para nós, né, a tua experiência. O esporte na modalidade feminina, ele é sempre uma modalidade secundária, né? Onde, por mais que a equipe feminina tenha muito mais qualidade, mas se tiver o masculino, infelizmente, a divisão de verbas não vai ser igual. Isso aí é uma coisa que acontece até no alto nível, né? Eu, particularmente, nunca sofri um preconceito porque, graças a Deus, eu participei de projetos que não nos deixavam ser atingidas por isso. Meus técnicos sempre priorizaram nos blindar desses tipos de comentário, onde tem um pouco de machismo, né? Onde algumas pessoas frequentam o ginásio não para ver o esporte, mas para ver a menina de short, para ver, né? Tipo, às vezes ridicularizando até mesmo uma coisa que é do fundamento do vôlei, que é o agachamento, que é te atirar, enfim. Mas diretamente eu não posso reclamar, porque isso nunca aconteceu. Mas a gente sabe que o preconceito ou o preconceito de que, por ser um esporte feminino, ele é mais leve, ele é de brincadeira, isso realmente é uma coisa que, infelizmente, em todas as modalidades no Brasil acontece, não tem como fugir disso. Mas, tirando essa parte, eu sinto que sempre foi tranquilo, assim, sabe? Tipo, graças a Deus os nossos resultados sempre vieram, as equipes que eu passei sempre conseguiram desenvolver bem e fazer com que a base se sentisse motivada também. Bom, e depois que as mulheres passam, né, por essa questão cultural, também pelos seus limites físicos, vem a questão financeira. Como é que é para vocês, né? Vocês precisam de apoio, de patrocínios para seguir no esporte, né? Como é que é um pouquinho a realidade de cada uma nesse sentido? No rugby, nós temos bastante dificuldade com isso, porque na modalidade feminina, que nós ainda não estamos participando de campeonatos efetivamente, nós não podemos dar um retorno para uma empresa, por exemplo. Então, é muito de acreditar na equipe e ver que futuramente pode dar algum retorno, né? Porque, infelizmente, hoje as relações se baseiam nisso, né? Então, dar um apoio financeiro, ou então em suplementação, e a empresa precisa de um retorno. Então, por enquanto, a equipe feminina não tem muitos patrocinadores. Nós temos o apoio do SB Treinamento Funcional, que é onde nós treinamos. É com essa equipe que nós corremos também, das corridas aqui de Passo Fundo. E a gente está buscando agora um apoio para fazer os nossos uniformes. E para suplementação seria mais futuramente, né? Nos campeonatos que nós precisamos de um suporte mais amplo. Mas, por enquanto, está bem parado, sim, o nosso apoio. Mas a gente está buscando, a gente já tem o pedido de patrocínio formal, né? E agora a gente vai atrás dessas empresas que possam nos ajudar. Mas, por enquanto, ainda não temos muito retorno. Claro. É muito difícil essa questão de patrocínio, né?
Eu estou há pouco tempo dentro, sendo atleta, e eu já tenho o patrocínio da UPF. Acho isso muito engrandecedor. A UPF vem crescendo também com a questão dos atletas. Também tenho o patrocínio da assessoria Menegatti Costa, que ajuda com os meus treinos. Mas tem aquela questão, eu preciso viajar, eu preciso me alimentar. Muitas provas a gente tem que pagar a inscrição, e as inscrições não são baratas. Eu preciso de uniforme, eu preciso de tênis. E muitas vezes a gente vai ver um tênis de corredor, a gente pensa, qualquer tênis dá. Não, não é qualquer tênis que dá. Você tem que ir ver o tênis, ver se ele vai ser adequado ao teu formato de pé, como é que vai ser, e aí não tem o patrocínio. Chega na hora de comprar, você não consegue adquirir porque falta o patrocínio ou falta algo. Hoje eu tenho nutricionista e faço musculação, mas não é algo que eu ganho diretamente. Muitas vezes as poucas coisas acabam influenciando. As pessoas pensam que, porque eu vou hoje ajudar ela com um tênis, não vai influenciar. Vai influenciar e muito. Mas o patrocínio é algo mais difícil dentro do esporte. E espero que avance cada vez mais. Vejo que avançou muito desde que eu comecei e espero que avance mais. Às vezes a gente vai viajar e seria legal ter uma camiseta, um calção, como a gente vê das outras equipes, dos outros corredores, né? E a gente acaba não tendo isso. Mas eu vejo que vem avançando, assim. Eu tenho esperança que avance um pouquinho mais. No Cefa, a gente está tendo muita sorte de ter pessoas competentes e de ter uma cidade que realmente está abraçando o projeto aos poucos, né? A gente tem uma rede boa de patrocinadores, né? Onde diretamente para o time não nos falta em nada. A gente tem assistência médica, a gente tem uma boa alimentação, a gente tem um bom técnico, preparador físico, academia, mas a gente sabe que sempre é preciso um pouco mais, né? Até porque o interessante é que esses dias a gente estava conversando por cima com o nosso diretor de esportes e ele nos passou que o que importa é ter o patrocínio, seja de R$10 até R$10.000, porque é bom para a cidade, para unir a cidade e bom para manter uma qualidade, porque a gente sabe que o custo não só de vida, mas o custo de um projeto ele é muito alto. Então, para manter um padrão e para se ter resultados, é preciso que tu invista. Seja material de treino, que as pessoas acham que às vezes é fútil, mas não é. Isso padroniza, isso dá qualidade, até uma assistência médica, desde exames de mais valores até o mínimo, né? Eu acho que é importante. O Cefa tem bons patrocinadores, mas sempre visa mais, né? Até para o projeto ficar melhor e todo mundo sair ganhando, né? Meninas, então quero que vocês deixem um recado também, né? Para as mulheres que estão começando em algum esporte, pensando na possibilidade de se profissionalizar, né? Seja no esporte que for. Então, deixar essa mensagem final, né? Então, o que eu gostaria de deixar bem claro assim, sobre o rugby é que não é pelo fato de que você está treinando que você tem a obrigação de participar dos jogos, campeonatos. Tem pessoas que participam pelo fato de que gostam e que querem fazer daquilo um rugby. Então, sim, no rugby tem espaço para mulher de qualquer idade, de qualquer tipo físico, e é muito fácil e simples para começar a jogar. A gente não precisa fazer nenhum cadastro, não tem nenhum custo, é só ter interesse e vontade. A gente sempre fala que o principal no rugby é ter vontade, porque o resto, a experiência, o condicionamento a gente adquire, né, com os treinos e com o empenho, mas o principal é ter vontade. E esse tabu de que mulher é o sexo frágil, nós estamos desconstruindo ele, e o rugby é o principal, para mim, é o meu principal motivo assim, de seguir e não desistir do esporte, que é algo fundamental na nossa vida. Eu acredito que a mulher vem avançando cada vez mais, não só no esporte, né, em várias áreas. O pessoal pensa que a corrida de rua é algo mais fácil, mais simples para se praticar. Eu não digo só a corrida de rua. Eu, como educadora física, acho que qualquer esporte, a pessoa praticando já é algo encantador.
você vê a criancinha na escola que vai jogar o futebol com o menino que participa do vôlei, as crianças que gostam e querem ver o rugby. Eu acho que isso que vem motivando. E acredito que as mulheres não têm que se limitar, eu não posso fazer isso. Acho que sim, você pode sim, se você quer, você vai lá, você faz. Não importa se é um tempo que vai durar um longo prazo, você vai construindo etapas e alcançando essas etapas. Eu acho que isso é o principal objetivo que a gente tem que ter. E as mulheres não têm que se limitar. Porque o homem faz isso, eu não vou fazer. Acho que não, acho que a gente pode. E pode avançar muito mais ainda. Eu acho que em relação às mulheres, né, praticar o esporte, eu acho que nós temos muita força de vontade e a nossa capacidade de aprendizado é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que levar por esse lado, sabe? Eu vejo que, por jogar vôlei, eu vejo que os ginásios à noite, após o horário de trabalho, estão cada vez ficando mais cheios, cada vez ficando com mais grupos mistos de homem com mulher e criança com mais velho. E eu acho que isso é o importante, a gente ter um hobby, conseguir se distrair, conseguir ter uma qualidade de vida, aonde não precisa ser homem para jogar futsal e não precisa ser só mulher para jogar o vôlei. Eu acho que o importante é estar em atividade, ter uma qualidade de vida e mostrar para o neto, para o bisneto ou para a amiga que praticar esporte é normal, não é uma coisa de moleque ou é uma coisa só de gente nova. Não, o esporte ele é amplo e ele abraça todo tipo de pessoa. E a mulher, ela torna o esporte mais atrativo por ser um pouco mais, assim, por trazer qualidade. Onde a força, aquela coisa toda que às vezes fica tão feio, se torna bonito. Tu consegue entender, às vezes, muito mais quando tu vê praticamente o feminino sendo executado ali. Eu acho interessante isso. Contanto que o vôlei feminino, ele traz bastante audiência. Perfeito, meninas. Obrigada pela participação de vocês aqui na TV Câmara. Muito obrigada. Pela disponibilidade. Também obrigada a você de casa que nos acompanhou nessa noite. O programa Câmara Mulher falou sobre os desafios das mulheres no esporte. Obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima edição.